Você acredita em pesquisas eleitorais? Responde aí. Ponto. Bem, aconteceu agora eleições na Colômbia e as pesquisas erraram. Eu não diria que as pesquisas erraram, eu diria as pesquisas mentiram. Ou eu não diria que as pesquisas mentiram. As pesquisas trabalharam para criar uma tendência favorável ao candidato do governo ligado ao presidente Petro, que é de esquerda. Eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai fazer um estudo sobre as pesquisas que aconteceram lá, né, nas eleições da Colômbia, e vamos fazer um paralelo com as pesquisas que acontecem aqui no Brasil. Bem, continuo perguntando. Você acredita em pesquisas eleitorais? Responda aí no comentário antes de eu continuar, tá certo? Falando para vocês que eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Vamos lá. Esse é o vídeo 994 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Se inscreva no nosso canal TV Del Rey, faça parte desse movimento cidadã. Nós estamos tentando construir aqui, né, uma ideia de Brasil, tentando entender o Brasil e tentando pacificar a nação brasileira. E o nosso mecanismo é o quê? A busca da verdade. Por mais longe que ela esteja, por mais complexo que ela seja, a gente vai estar sempre na busca da verdade. Podemos falhar, podemos acertar, mas estamos na busca da verdade. E aí a gente conta com membros espalhados no Brasil inteiro, que participam com a gente nos comentários, né, nos likes, nos compartilhamentos e também, principalmente, a turma que nos ajudam aí com os Pix. É através dos Pix, através dos depósitos na nossa conta poupança, que essa turma garante a sobrevivência desse projeto, que é um projeto cidadão. Tá certo? Então vamos fazer um histórico rapidinho aqui para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando e aí a gente volta para falar sobre isso, tá bom? Então assistam esse compacto aqui que eu fiz, né, dos últimos dias aí das reportagens que saíram. Direto da capital colombiana, Bogotá, as urnas fecharam e definiram o segundo turno da disputa presidencial. E contradizendo as pesquisas eleitorais, o advogado e empresário Abelardo de la Espriella terminou o primeiro turno com mais votos. É a nossa correspondente Luciana Tadeu, que está acompanhando tudo minuto a minuto das apurações e vem nos trazer as últimas informações daí da Colômbia. Muito boa noite, bem-vinda, Luciana. Oi, Yuri, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Como você mencionou, uma surpresa, já que as pesquisas eleitorais estavam posicionando Iván Cepeda à frente nas intenções de voto, à frente de Abelardo de la Espriella, mas não foi isso o que mostraram as urnas. Os eleitores colombianos foram 43,73% dos votos em Abelardo de la Espriella, o candidato da ultradireita. Isso a gente está falando com 99,62% dos votos apurados, então 43,73% para Abelardo de la Espriella e 40,91% para Iván Cepeda, o candidato da esquerda, apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro. Eleições na Colômbia. Petro rejeita resultado e aponta votação irregular. Eita! Vamos então falar sobre isso? Vai ter segundo turno nas eleições presidenciais. O candidato da direita, que é o Abelardo de la Espriella, pediu intervenção do Exército caso Gustavo Petro e o candidato governista, Iván Cepeda, não reconheçam o resultado. Vamos até Bogotá? Nós estamos com a nossa enviada especial, Luciana Tadeu. Luciana do céu, o que é que está acontecendo por aí? Pois é, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Está faltando a leveza da Shakira por aqui, viu? Ontem foi uma noite de surpresas aqui, depois desse dia de votação na Colômbia, porque as pesquisas estavam indicando que o candidato da esquerda, apoiado pelo presidente Gustavo Petro, o Iván Cepeda, estava à frente nas intenções de voto. Mas não foi isso que aconteceu no dia de ontem.
Segundo os resultados, que já contemplam 100% das urnas apuradas, o ultradireitista Abelardo de la Espriella obteve 43,74% dos votos, um equivalente a 10.361.000 votos dos colombianos e ficou. Aqui está tu tigre, que ruja e que muerda! A Colômbia irá para o segundo turno das eleições após uma primeira votação acirrada, na qual Abelardo de la Espriella foi o mais votado e prometeu tirar a esquerda do poder. Vamos enfrentar, derrotar e punir os inimigos da Colômbia que querem destruir nossa pátria. Com 99% dos votos apurados, o excêntrico milionário, admirador de Donald Trump, conquistou uma vitória surpreendente. Pesquisa Real Time Big Data, divulgada hoje, mostra cenários da corrida presidencial. No primeiro turno, o atual presidente Lula lidera as intenções de voto. Vamos aqui aos números, então? Muita coisa pode acontecer até lá, né, gente? Isso aqui pode se manter, pode mudar completamente. Mas, enfim, vamos com o retrato do momento. 38% para Lula. Na sequência, Flávio Bolsonaro, 31%. Aqui nós temos, olha, essa pesquisa, Renan Santos aparece em terceiro, hein? Estou enganado, é a primeira vez que a gente vê Renan Santos em terceiro. Renan Santos, 6%. Claro que não dá para comparar outra pesquisa com outra, cada um tem sua metodologia, né? Mas de maneira... interessante, ó, o Dani Pereira me lembrando aqui, tem uma pesquisa Atlas Intel, que ele aparecia aqui acima. Bom, Renan Santos, 6%, Ronaldo Caiado, 6%, empatados. Próxima tela, vamos ver quem aparece na sequência. Romeu Zema, 4%. Aécio Neves, ele, sim, ele mesmo. 3%, aparecendo aqui na pesquisa, hein? Joaquim Barbosa, 3%. Augusto Cury, 1%. Alô? Agora sim. Achei que eu ia ficar sem áudio aqui, pô, né? Uma hora tão importante para a gente comentar. E aí, o que vocês acharam? Bem, vamos agora analisar. Você viu que as pesquisas do Brasil estão dando, né, Lula na frente. Agora, esses institutos de pesquisa, mais uma vez eu pergunto, você confia? Vamos analisar como é que foi lá na Colômbia, né? Olha aqui, fiz uma arte aqui. Você tem aqui, ó, contradição de resultados, pesquisa eleitoral versus voto real. A comparação das últimas pesquisas final versus resultados oficial das urnas. Então você tem aí no verde, né, o crescimento expressivo do Abelardo de la Espriella. Ele tinha 31,6% nas pesquisas e chegou nas urnas com 43,7%. Quer dizer, um aumento de 12,1%. Isso está acima da margem de erro? Claro que está. Isso prova que as pesquisas não são confiáveis, são feitas para manipular. E aí você vai para o Ivan Cepeda, que é o pacto histórico, o candidato da esquerda lá, do Petro, né? Tinha nas pesquisas 44,6% contra 31,6% do candidato da direita e fechou com 40,9%, quer dizer, menos 3,7%. Se você pegar mais 12,1% de diferença que deu do resultado da pesquisa com o resultado das urnas e pegar a diferença do Petro, do candidato do Petro, né, o Ivan Cepeda, 44,6, que caiu para 40,9, você soma essas diferenças, quer dizer, a diferença é de 15,8%. E você tem aí a Paloma Venâncio, que está aí como centro democrático, que é a antiga direita, aquela direita opcional, entendeu? Para quem votava anti-PT ou anti-esquerda lá
na Colômbia, né, com 14% nas últimas pesquisas, ou seja, inflando a candidata, né, do centro, que a gente chama de Halloween, tá certo? E, na verdade, ela teve 6,8%. Quer dizer, ela teve menos da metade, que ela teve menos 7,2%. Ou seja, os eleitores que eles estavam tentando transferir para essa do centro eram eleitores que estavam fechados com o candidato da direita. Eles colocam ultradireita, extrema-direita, né? Esse é o discurso da turma aí da esquerda, né? Porque nós estamos falando da CNN. A CNN é um canal de esquerda. Agora vamos aqui para as pesquisas do Brasil, tá certo? Vamos ver aqui. Essa aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é da Datafolha. Bem, não precisa falar mais nada, né? Datafolha é da Folha de São Paulo, né? É da turma aí do UOL, a turma da esquerda. Tá. Aí Lula aparece com 30, aí tem a Datafolha e tem a Indexa Pesquisas. A Datafolha foi no dia 22 de maio e a Indexa Pesquisas foi no dia 22 e 24 de maio, onde coloca os dois, né, principais. Então, Lula aparece com 40% na Datafolha e com 39% na Indexa. E o Flávio Bolsonaro aparece com 31% na Datafolha e 30% na Indexa. Aí você tem lá o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema, que é a turma do Halloween, né, que a gente considera. Ah, por que você fala Halloween, João? Ah, porque a turma está disfarçada de monstro, entendeu? Que só quer botar o terror. E quando vocês forem escrever Halloween, vocês podem escrever aportuguesado mesmo, tá certo, gente? Vamos avaliar outra pesquisa, certo? Bem, vamos procurar uma outra pesquisa aqui, certo? Vamos lá. Mostrei a Datafolha, né? Vamos lá. Essa aqui, ó, Real Time. Ó, mesmo padrão. Olha lá, ó. Essa pesquisa é agora, recente, no dia 29 e 30 de maio. Foi discutido, né? Esse Big Time, né? Real Time, Big Data, para mim também é essa mesma turma, eles só mudam de nome, tá certo? Aí o Lula aparece com 38 e o Flávio Bolsonaro com 31. Aí tem uma diferença de 7%. Aí vem o Renan Santos com 6. Esse Renan Santos também é um Halloween que eles estão colocando aí, né? É um cara disfarçado de monstro para tocar o terror. Depois vem o Ronaldo Caiado com PSD, Romeu Zema com 4 e o Aécio Neves com 3, que aí é a antiga direita, né? Que eles colocavam como direita, mas na época não era direita, era o pessoal que herdava os votos antipetistas, né? Vamos para mais uma pesquisa aqui, ó. Mais uma pesquisa, que é essa aqui, ó. Cadê a pesquisa aqui? Peraí, gente. Essa aqui, ó. BTG Pactual. BTG Pactual é um banco aí do Ivan Esteva, aquela turminha, né? A gente, quando vê BTG, uma turma que costuma patrocinar eventos do STF, né? Aí tá lá, o Lula com 40%, isso foi divulgado no dia 22 e 24 de maio, né? O Lula com 40% e o Flávio com 35%. Quer dizer, aí já a diferença cai para 5%. Aí vem o Caiado com 5%, né? O Romeu Zema com 4%, que é a turma do Halloween. Mas, enfim, aí já cai 5%. Agora, o que a gente tem? A gente tem, né, essas pesquisas aqui, ó. Vamos comparar essas pesquisas com as pesquisas, né, que aconteceram na Colômbia. Essa pesquisa aqui, ó, tá certo? Aqui, ó. Você tem na pesquisa que no primeiro turno, quer dizer, o candidato da direita tinha 31,6 e o candidato da esquerda tinha 40,9.
tá certo? Uma diferença de 9% aqui, ó, 40, como é que é? 31,6 para 40,9, uma diferença de quase 10% a favor do candidato à direita, tá certo? E, na verdade, nós chegamos no primeiro turno com o candidato à direita com a diferença de 43 contra 40, né? Com a diferença de quase 3% na frente do candidato, né, da esquerda. E você tem, né, o esvaziamento aqui do Centrão, né, que era a antiga via antipetista, anti-esquerda, né, que desidratou. Né? O que vai acontecer aqui no Brasil? Vai desidratar. Então, a principal diferença entre as pesquisas eleitorais e o resultado das urnas no primeiro turno das eleições presidenciais da Colômbia é a liderança e o crescimento surpreendente do candidato à direita Abelardo de la Espriella, que superou o favorito progressista Ivan Cepeda. Agora, essa virada surpreendente, né? É uma coisa que a gente tem que avaliar com muito critério. Aí, o que a gente tem de comentário é assim, as pesquisas de intenção de voto apontavam uma vitória consistente da esquerda, mas as urnas inverteram as duas primeiras posições e consolidaram o colapso das forças tradicionais. Aí, o que eles tentam justificar? O salto de La Espriella. O candidato de direita, comparado internacionalmente a Bukele e a Javier Milei, né, e a Bolsonaro, com certeza, né, aparecia isolado na segunda posição nas projeções de voto. Nas urnas, ele capturou uma onda massiva de última hora, focada em propostas de segurança rígida, superando os 10 milhões de votos. Hein? Em última hora, pronto, soltou 10%. Né? Esse é para justificar, entendeu? O crescimento aconteceu depois. Né? E as pesquisas não identificaram esse crescimento. Por quê? Porque as pesquisas estavam trabalhando para criar uma tendência, né, para colocar o candidato progressista na frente. E essa senadora aí, Paloma Velance, que sofreu uma desidratação severa na reta final, né? O eleitorado conservador migrou massivamente para de la Espriella, reduzindo a votação dela para menos da metade do que previam os institutos. Então, diante desse cenário inesperado para quem? Né? A coalizão governista de esquerda contestou publicamente os dados preliminares, apontando supostas inconsistências no censo eleitoral. O segundo turno está confirmado para o dia 21 de julho e nós vamos acompanhar isso aqui para ver como é que vai ser. Tá certo? Então você tem isso. Né? Continuo perguntando para você, você acredita nessas pesquisas que o sistema está colocando para você? Aqui no Brasil? Você acha que o Lula está na frente do Flávio? Baseado nessas pesquisas? Vai acontecer no primeiro turno um crescimento surpreendente do Flávio no segundo turno, porque topou fechar com o Trump no combate ao PCC e o Comando Vermelho, e isso deu um voto para ele surpreendente. Isso, assim, em 24 horas, de repente, o Flávio ganhou 15% de votos que ele não tinha. Hein? Fala a verdade. Você acredita nas pesquisas eleitorais? Eu quero o seu comentário. Porque a gente tem uma ideia, que é o seguinte, o pessoal está comentando aí, né? Que 1/4 da população brasileira está refém do crime organizado. Não tem soberania. O território que eles moram, que eles convivem, né, eles são reféns dessa organização paralela, desse poder paralelo, né, desse governo paralelo que controlam esses territórios, que são territórios brasileiros. Então, se 1/4 da população está vinculada, né, a essa repressão dessas organizações criminosas, como estão dizendo, né, você tem o quê? Você tem que 1/4, você coloca aí 1/4 da população do Brasil, o Brasil tem o quê? Hoje 200 milhões, né? 1/4 seria o quê? 50 milhões de brasileiros vivem sob a tutela do crime organizado, são dependentes do crime organizado, né? Assim, territorialmente.
que é 50 milhões de habitantes? É mais do que muitos países da América do Sul, mais do que muitos países da América Central, mais do que muitos países da Europa, mais do que muitos países da África. Então, quando você tem pessoas contestando, né, essa medida do governo americano de declarar essas facções dentro daquilo que eles estão declarando, é porque vai afetar a soberania do PCC e a soberania do Comando Vermelho. É a única ideia. Quem defende, né, quem critica a ação, né, de enfrentamento a essas facções é porque está defendendo as facções. Então, eles estão defendendo a soberania das facções. Essa é a leitura óbvia. Então, outro aspecto importante da preocupação deles em defender a soberania do PCC e a soberania do Comando Vermelho, por quê? Porque essas organizações lavam o dinheiro que é, né, produto do crime e joga na economia formal. Então, eles reinvestem esse dinheiro. E aí você tem, por exemplo, provavelmente você consome algum produto que é bancado por essa organização. Provavelmente você tem alguém da família que trabalha para essa organização sem saber que está trabalhando. Né? Eu estou numa empresa lá que ela é séria, papapá. De repente, está ligado a esses traços. Você tem um deputado, um senador, um presidente, um governador, né, que você acha que... Não, está envolvido, de uma certa forma está envolvido. Você tem os ministros do Supremo Tribunal Federal, você tem os ministros do STJ, você tem os ministros aí, desembargadores. 1/4 da população está envolvida, 1/4 desses elementos, dessas autoridades, também pode estar envolvido. Tá certo? Então, de um jeito ou de outro, você vai acabar esbarrando nisso. E aí, quando vem uma ação do governo americano, né, para criar uma estratégia de inteligência, né, e capturar, né, esse emaranhado, né, de relações, onde jorram esses recursos, por onde eles andam, para identificar como é que esses mecanismos operam, né, e aonde eles estão encravados dentro do sistema, dentro do Estado, né, vai mexer com meio mundo aqui no Brasil. E aí a preocupação de quem está preocupado com isso, né, é quem está defendendo a soberania dessas facções criminosas. Então essa é a nossa visão, esse é o nosso pensamento. E aí eu pergunto para você, você acredita nas pesquisas eleitorais? Você acha que realmente o Lula está na frente do Flávio? Responda aí na sua opinião. Quero ver a sua opinião, meu amigo. Porque também na imprensa você tem mais de 1/4 que dependem dessa turma. Entendeu? Coloca tudo no balaio. Então você tem essa turma aí tentando fazer lobby, né, para criar uma tendência no eleitorado, para acreditar que o Lula esteja na frente do Flávio. Mas como a gente viu na Colômbia, as pesquisas mentem, tá certo? Então tá bom, sou João Paulo Guimarães, estou deixando aí minha chave Pix, não deixem de contribuir. E agradecendo a turma que mandou nesse fim de semana aí, certo? Eu sei que a turma manda pouquinho, porque manda o que tem, né? Manda o que pode. É sempre assim, e é assim que a gente quer trabalhar, né? É com um pouquinho de cada dia, de grão em grão, a gente vai ganhando um tostão e vai conseguindo construir esse canal, que é um canal de esperança para o Brasil. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Então, quero ver seu comentário, hein? Tá bem? Aproveita e dá um like aí se você gostou do vídeo. Um abraço.